Vamos lá, Gabriela. Boa noite, gente. Estamos aqui hoje para discutir sobre a questão das oportunidades e desafios na implementação do Plano Diretor Participativo, né? Nós, como núcleo do IAB, Zona da Mata e Vertentes, antigo núcleo de Juiz de Fora, tá? Hoje está composto por diversas comissões e aberto para arquitetos, estudantes, de toda a Zona da Mata e de Campos das Vertentes também. O núcleo agora, em agosto, completa 25 anos, e aqui a gente faz um convite, teremos várias atividades também, em Juiz de Fora, feitas remotamente. É, Vou deixar aqui depois nos comentários o nome do nosso Instagram, tá? Para vocês acompanharem todas as atividades direitinho. Vai participar com a gente aqui desse debate a Lívia Delgado, tá? Ela que foi arquiteta, né, graduada pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, né, mestre em urbanismo pela Escola de Arquitetura de Paris, atua em projetos no âmbito do desenvolvimento urbano, tá? Em países como a França, Senegal e o Brasil. Só em Juiz de Fora, ela já atuou em 6 anos na prefeitura municipal, recentemente ocupando o cargo de secretária de Planejamento Urbano, atuando na coordenação também da revisão e da implementação do Plano Diretor Participativo e na concepção do Sistema de Informações de Desenvolvimento Territorial do município. Foi a primeira mulher a assumir a Casa e também foi responsável pela implementação do escritório público, né, de assistência técnica municipal. Vai participar como mediador aqui com a gente o Paulo Grazzi, né, que é o vice-presidente, né, do IAB Zona da Mata Mineira e Campo das Vertentes, formado pela UFRJ, é especialista em gestão do patrimônio cultural. Agora eu passo a palavra para o Paulo. Bem, boa noite a todos e todas. Queria agradecer a Boa quem está noite. presente aqui. Agradecer muito a Lívia, né? É, eu estou aqui tentando substituir aqui a Bárbara Lopes, né? Que foi para o Rio fazer sua qualificação de doutorado e fiquei aqui na reserva. Caso ela não chegasse, eu ia tocando, né? Espero que ela entre, não dê tempo. Mas, novamente, muito obrigado, Lívia. Queria, por favor, pode começar a falar. Depois a ideia depois da exposição da Lívia é que seja aberta a palavra para perguntas e, por favor, levantem a mãozinha aí para a gente poder controlar quem deseja fazer pergunta para poder ter uma ordem aí, tá bom? Muito obrigado. Boa noite a todas e a todos. Eu quero agradecer pelo convite e dizer que é uma alegria estar aqui falando, dividindo um pouco com vocês da minha visão sobre o grande desafio que a gente tem pela frente. Eu preparei uma apresentação e, ao final, eu percebi que ela não fazia sentido, porque o que eu queria trazer para vocês era algumas provocações e algumas reflexões que eu acho que são imprescindíveis para esse momento que a gente está vivendo agora. E o tema é o mesmo, né? A gente vai falar sobre o plano diretor, sobre as oportunidades que a gente tem e os desafios para fazer a implementação, finalmente, do plano diretor. E fazendo uma breve contextualização, né? Eu acho que aqui a gente está falando, acaba que para um público que tem domínio do que se trata, né, do que é o plano diretor, muitos participaram do processo de elaboração do plano, sabem, né, o que representa a realização dos planos regionais de estruturação urbana, os PEUs, mas é importante a gente entender que a gente está falando de um grande estudo, né, finalmente previsto no plano diretor, que vai possibilitar a implementação das suas diretrizes, que são diretrizes macros, e que vai culminar no detalhamento
da legislação urbanística, né? Então, o plano diretor ele traz uma nova prerrogativa para a definição dos zoneamentos, dos parâmetros que vão ser considerados como incomodidade, né, para a definição dos usos autorizados, da intensidade de cada uso, mas ele não avança nesses critérios e ele faz a previsão de que os PEUs vão garantir o levantamento dos dados necessários para que, então, a gente constitua um novo marco legal. Então, o que a gente está dizendo, em linhas gerais, é que a gente vai, ao final desse processo, chegar a uma nova base legal, uma nova legislação urbanística, que hoje data, né, a atual, ela foi concebida nos anos 80, né, em 86. Bom, por isso, a gente pode dizer que é um momento histórico, mas não só por isso. E aí eu quero resgatar as falas anteriores das mesas que aconteceram no âmbito desse ciclo de discussões que são pertinentes a essa discussão, né? Então, em primeiro lugar, a Luciane ela faz um recorte, faz uma contextualização desse processo, desse percurso de Juiz de Fora na construção dos nossos marcos legais, né? Que iniciou em 38, com o primeiro código de obras que trazia ali alguns elementos sobre os zoneamentos, né, usos autorizados, e também ela fala de algo que é fundamental, acho que para essas reflexões que eu quero trazer, que é depois de 10 anos da lei de 86, né, dessa evolução desse código de 38, em 96 da tentativa de revisão dessa lei, né, de forma abrangente, de maneira global, e de proposição de um plano diretor, né, do então primeiro plano diretor do município, e que não foi bem sucedida, né, segundo o que a Luciane traz, muito em função de uma ausência de participação que legitimasse toda aquela construção. Mas é importante destacar que em 96 foi feito um esforço do IPLAN para que essa revisão acontecesse de maneira global. E então, em 2000, a gente tem um novo plano diretor, que não foi implementado também, né? Tem uma série de previsões que não foram adotadas. A lei nunca foi revisada, novamente de maneira abrangente, porém ela vem sendo modificada ao longo dos anos. Então, acho que disso eu gostaria de resgatar da fala da Luciane. Depois a Bárbara, ela fala dos instrumentos urbanísticos, né? Que são pontos centrais no nosso plano diretor, como preconizado pelo Estatuto da Cidade, e fala da dificuldade e dos desafios de implementar esses instrumentos urbanísticos. E por que é importante destacar esses instrumentos urbanísticos? Porque eles são as ferramentas de negociação, vamos dizer assim, para a produção da cidade de forma equilibrada. Então, também interessante destacar que a gente, mesmo com o Estatuto da Cidade instituído, com os planos, um segundo plano diretor, né, consolidado, a gente ainda avançou muito pouco na implementação desses instrumentos. E aí depois a fala da Letícia Zambrano e da Ana Paula Luz sobre a habitação de interesse social no município. E aí a Letícia, ela resgata esse processo de construção do plano diretor, das dificuldades de fazer as discussões para garantir a habitação de interesse social, e a Ana Paula corrobora com isso, mais do lugar do poder público, né, e fala da dificuldade que é de enfrentar as demandas habitacionais, né,
o déficit habitacional, a inadequação habitacional, que é bastante expressiva. E importante também que a fala da Letícia, ela fala e ela resgata muito bem o processo participativo que foi transversal à construção do plano diretor. E fala das oficinas, né, da abordagem que foi desenvolvida, da metodologia, como que houve a tentativa de envolvimento da sociedade de maneira geral, para que ela participasse e contribuísse efetivamente desse processo de construção. Então, dessas falas, eu quero destacar esses pontos que eu trouxe aqui, para dizer o seguinte, nós estamos há quase 30 anos tentando fazer isso. O que a gente está diante agora, né, da oportunidade de fazer, que é dessa revisão, que é de uma discussão, sobretudo, da discussão sobre a cidade, né, que cidade é essa, para onde a gente está e para onde a gente quer ir, né? E a gente está há 30 anos tentando, e a gente não conseguiu ainda. Então, e o que a gente está tentando, né? A gente está tentando garantir o equilíbrio na produção, na ocupação dessa cidade, garantir o direito à cidade e tantos outros direitos que são inegociáveis, né? Como a habitação, como acesso à água, esgoto, ao transporte coletivo, né? As possibilidades de ir e vir, né? De acessar a cidade, aos espaços de qualidade, de lazer, de esporte, saúde, educação, enfim. Então, o que fica, né, eu acho que dessa experiência do poder público, diante de tudo isso, né, desse contexto, e agora, então, frente à possibilidade de avançar, finalmente, é algo que é importante dizer, que a gente tem alguma assimetria, alguma defasagem na nossa linguagem que ela precisa ser calibrada, ela precisa ser alinhada ou reconstruída ou desconstruída, porque o planejamento urbano hoje, ele não é entendido por unanimidade, tá? Para além de nós, profissionais que trabalham com planejamento urbano, e não me refiro apenas aos arquitetos e urbanistas, me refiro aos demais profissionais que são competentes e tão necessários para fazer a discussão que é tão complexa sobre a cidade, mas o planejamento urbano ele não é sinônimo de ferramenta, meio, caminho para a construção da qualidade de vida, ou, né, para se obter qualidade de vida na cidade. Pelo contrário, o planejamento ele é entendido como um obstáculo. E isso eu não me refiro a uma discussão com determinados atores da sociedade, né, como construção civil, por exemplo. Não me refiro a isso. Eu me refiro a uma visão geral, que inclusive ela é muito presente dentro da administração pública em diversas gestões. Tá? Então, por que isso tudo? Porque a gente precisa refletir sobre isso. A gente precisa entender, antes de discutir a cidade, antes de discutir os produtos que esse trabalho vai produzir, né? A legislação propriamente dita, os parâmetros, os critérios, a gente precisa discutir o que nos leva a essa condição. Então, eu queria destacar aqui alguns pontos que antecedem uma
uma fala mais específica sobre o trabalho em si, sobre a implementação, sobre os PEUs, né, e as oportunidades e os desafios. Mas, primeiro, a nossa formação, enquanto, e aí sim falando como arquiteta e urbanista, a nossa formação, ela é falha. Eu creio que nós, arquitetos e urbanistas, somos formados muito voltados para o processo de construção da cidade, mas de uma forma mais pragmática, pensando nos resultados que essa construção, edificação, né, essa ocupação do lote, da parcela, do que quer que seja, pode ser parte do nosso processo enquanto profissional, né? Então, eu acho que a gente precisa, nas nossas formações, a gente precisa refletir mais sobre a cidade, a gente precisa começar a traduzir o que é isso. Porque se nós mesmos, profissionais da arquitetura e do urbanismo, produzimos uma peça, né, um marco legal, um plano, um projeto urbano que não é legível, a gente está com alguma dificuldade de acessar o senso comum. É preciso acessar o senso comum. É preciso que a gente tenha clareza o impacto que isso tem na vida das pessoas, do cidadão comum, como nós também. Então, o que a gente está falando é algo muito complexo, mas que implica a vida de cada cidadão e cada cidadã de Juiz de Fora e de qualquer outra cidade, mas no nosso caso específico. Então, a gente tem que ter muita clareza do que isso representa, porque a partir dessa clareza é que a gente vai começar a construir uma linguagem clara, né, uma linguagem acessível, que vai conseguir fazer com que as pessoas percebam o impacto que a largura de uma calçada tem na vida delas, o impacto que isso tem na forma como ela se desloca na cidade, na quantidade que ela faz esses deslocamentos a pé ou de bicicleta, e não de bicicleta, porque a gente não tem estrutura para isso, né? Mas para os corajosos que adotam esse modal mesmo assim, né? Meus parabéns, e acho que é um caminho necessário, mas é importante a gente entender como que essa infraestrutura urbana ela impacta na forma como a gente vivencia a cidade. Qual que é a diferença de ter uma calçada não só generosa, mas uma calçada arborizada e uma calçada não arborizada para fazer um percurso diário, muitas vezes, debaixo de um sol, né, de meio-dia? Como que caminhar por uma via estreita, sombreada, porque você não tem afastamento necessário e você tem um gabarito altíssimo, como que isso impacta também na sensação, na experiência daquele espaço urbano. Como que a diversidade de usos ela pode gerar ambientes muito mais interessantes, muito mais seguros, muito mais acessíveis, e também como que ela gera ruídos e ela gera problemas dos quais a gente não quer. A gente só quer a parte boa. A gente quer a padaria na esquina da nossa casa, né? Um barzinho também é bem-vindo, porque eu consigo tomar uma cervejinha ali no final do dia, sem precisar me deslocar, sem precisar pegar um ônibus, pegar um carro, mas só até as 10, porque depois das 10 eu quero descansar e aí eu não quero o barulho que esse bar pode gerar. Então, a gente está falando de algo que é muito sensível, né? Por quê? É sensível porque diz respeito a uma subjetividade
de cada um, que compõem a dinâmica urbana, né? A cidade, ela é um produto social, e ela é um produto que é construído a partir de cada agente social. Então, existe um componente nessa construção que é imprescindível e que é o mais delicado, é o mais sutil e o mais importante, que é a subjetividade, que é o desejo de cada cidadã, na construção dessa cidade. E, além disso, a gente tem aquela dimensão que é uma dimensão concreta, né? Que é uma dimensão dos dados que são levantados e que servem de base para a construção desse espaço de negociação. Então, é um grande desafio mesmo, né? A gente precisa pensar em como fazer isso da forma mais assertiva possível. Além disso, um outro ponto diz respeito ao fato da gente utilizar ferramentas e métodos que eles são incompatíveis com a complexidade e a dinâmica da cidade, enquanto sistema, né, que se transforma constantemente. A gente está falando de ferramentas que são estáticas e racionais, para dar conta de uma irracionalidade, muitas vezes, né? Então, existe um esforço muito grande que é feito no processo de elaboração de qualquer marco legal, né? Seja o plano diretor, seja a legislação urbanística, seja um outro plano setorial que vai resultar em uma lei, por exemplo, plano de habitação, plano de saneamento, que resulta em diretrizes que são cumpridas, né? E que são aplicadas para garantir aqueles direitos. A gente está falando de um esforço que primeiro, que é na coleta do dado, né? A gente tem que coletar dados atualizados, porque esse é um grande desafio do poder público, e não é uma realidade apenas de Juiz de Fora, mas é uma realidade de Juiz de Fora. Então, existe um esforço muito grande no levantamento de dados, e aí percebam que esse dado ele é levantado, e no ano seguinte ele é obsoleto, porque a cidade é outra. Então, a gente está falando de ferramentas que elas demandam uma preparação muito grande para começar a ser implementada, para o início da sua implementação. E depois a gente está falando de uma ferramenta que se pretende estática e uma visão congelada da cidade por tantos anos, né? 10 anos, 20 anos, sem criar as bases, os arranjos necessários para que ela seja uma base legal, uma legislação responsiva, né? Responsiva às demandas da sociedade, que vão mudando o tempo todo. Então, essa é uma dificuldade, eu diria que conceitual, das ferramentas que a gente tem em mãos, mas que é importante a gente ter clareza disso. E o que eu já disse um pouco tem a ver com a linguagem, né? A linguagem não ser clara, mas tem a ver também com uma intencionalidade da abstração ou da complexidade na transmissão dessa ideia. E eu digo a intencionalidade porque as pessoas que têm acesso a essas regras, né? A gente está falando de regras, são as pessoas que se beneficiam delas. Porque a grande parte, ela nem acessa, a regra não chega até ela. Então, é uma linguagem restrita, de novo, né? A gente está falando para uma bolha muito, muito delimitada. E isso não pode ser assim, porque se a gente reproduzir
esses pontos, a gente não vai sair do lugar. Então, para que haja uma transformação, a gente precisa de uma mudança de paradigma. E uma mudança de paradigma não só na forma de entender a cidade e de gerir a cidade, mas também uma mudança de paradigma na forma de produzir a cidade, na forma de ocupar a cidade. E aí, a partir disso, o que eu chamo de oportunidades, né? Eu chamo da possibilidade da gente construir uma nova agenda urbana, atravessada por uma nova ótica, uma nova abordagem de planejamento urbano. Por quê? A gente sabe muito bem que o sistema hoje, a nossa forma de conceber, vamos dizer assim, o espaço urbano, de produzir o espaço urbano, de planejar e de regrar esse espaço urbano, é uma forma excludente. Ele é um modelo que produz segregação. A gente sabe disso. Enquanto a gente se vale de mecanismos, né, de instrumentos e de ferramentas que valorizam determinadas áreas da cidade em detrimento de outras, e não dá a todo o território a mesma condição básica para garantia daqueles direitos que são inegociáveis, a gente está produzindo exclusão, a gente está produzindo segregação. E esse é um ponto importante, porque existe uma confusão, ou existe uma das falas, né, muito recorrentes nesse processo todo de gestão pública, de tentativa de gerir, de planejar a cidade, muito em função dessa assimetria, vamos dizer assim, ou desse equilíbrio entre a cidade se produz sozinha, né? Existe uma espontaneidade e existe o papel do poder público. Hoje o poder público, né? E hoje eu não falo de hoje, eu falo de um período, né, expressivo na história do desenvolvimento urbano das nossas cidades. O poder público ele acompanha essa espontaneidade. Mas o poder público ele é indutor. No meu entendimento, o poder público ele deve induzir o desenvolvimento, por exemplo, em determinadas regiões da cidade. Ele pode fazer isso. E isso não é ir contra a uma espontaneidade, a um desejo de produzir em determinado local, ou, né, de empreender em determinado local. Não. E por que o poder público ele pode fazer isso e ele deve fazer isso? Porque essa é uma forma de garantir que ele vai redistribuir a mais-valia daquele processo de urbanização, né? E hoje o que acontece é que todo o desenvolvimento urbano, toda a valorização que é feita das áreas onde a gente beneficia determinado tipo de desenvolvimento, ou a gente estimula determinado tipo de desenvolvimento, onde a gente diz que a terra ali vale mais, e não só porque ela é mais dotada de infraestrutura do que em outras, isso também. Mas a partir do momento que eu digo que o meu lote em determinado local da cidade ele vale 7 vezes a metragem quadrada dele, eu estou dizendo que ele vale mais, independente dele ter infraestrutura ou não. A infraestrutura é algo que se acrescenta ao longo do processo de urbanização e que valoriza ainda mais aquele território. Então, é importante a gente ter clareza de que a mudança do paradigma, ela passa pela construção desse modelo de planejamento urbano. E a minha visão, eu penso que
pensar agora, né, essa oportunidade de repensar a cidade, ela deve colocar em evidência, ela deve priorizar e ela deve começar pelos territórios mais vulneráveis. Essa é uma mudança estrutural e ela é desafiadora porque ela precisa ser pactuada com todos os atores da cidade, inclusive aqueles que hoje produzem há 30 anos da mesma forma. Então, esse é um outro ponto. E essa nova agenda urbana, né, a oportunidade de consolidar essa nova agenda urbana, ela deve ser inclusiva e responsiva, e aí a gente discutiu muito isso no poder público, né, essa ideia da responsividade, a responsividade urbana, né, o que isso significa? Isso significa não só acompanhar um processo de evolução, né? Acompanhar as demandas que surgem e que são constantes ao longo do tempo, mas significa colocar o cidadão como centro, como um ator responsável também pela gestão da cidade. Essa é a mudança de paradigma também. Diferente do que as cidades inteligentes preconizam, né? Onde você faz o uso da inteligência, você concentra dados sobre a cidade, dados que são gerados o tempo todo, mas você centraliza o acesso e você manipula esses dados conforme uma diretriz, um entendimento político, né? E a responsividade, ela passa pela distribuição da responsabilidade, vamos dizer assim. Então, e isso faz com que o cidadão, tão distante hoje, dentro ou a partir dos nossos mecanismos de produção da cidade, ele passa a entender qual que é a implicação de todo esse processo na vida dele. Então, ele se sente responsável por tudo aquilo, e ele colabora, e ele observa as mudanças acontecendo. Então, essa responsividade, ela só é possível se a gente fizer o uso adequado de dados, se a gente usar a ciência de dados a nosso favor. A gente já evoluiu e a gente evolui cada vez mais, a gente vem discutindo o papel da inteligência artificial hoje na nossa vida, e a gente ainda está muito distante de adotar isso como um princípio obrigatório na gestão pública, né? E é extremamente necessário. É só a partir da ciência de dados, a partir do aprimoramento, da coleta desses dados, do armazenamento desses dados e da publicação desses dados é que a gente vai conseguir fazer frente à dinâmica urbana. Caso contrário, a gente vai continuar fazendo plano, passando 3 anos preparando os planos, mais 3 anos executando os planos, e mais tantos anos observando e aguardando o final, o momento de fazer a revisão novamente. Então, a ciência de dados, né, o uso de dados para subsidiar a tomada de decisão, né, fazer uso da inteligência e da transparência, isso é imprescindível, inclusive para a garantia do direito do interesse coletivo, do interesse público. E uma outra oportunidade que a gente tem é aprimorar também, na mesma medida, ou repensar o nosso processo de participação. E aí, retomando a fala da Letícia Zambrano, né, que falou muito bem do número de oficinas, o número de TV conferências, depois a constituição de GTs e
as assembleias, as audiências, enfim, todas as agendas participativas do plano diretor, elas não foram suficientes para propor a mudança que eu tô colocando aqui como sendo central e estrutural para esse processo. E a gente sabe bem por quê. A gente sabe porque o nosso plano diretor hoje, ele reflete toda essa inequidade. Ele reflete as decisões que foram tomadas claramente que beneficiam determinados segmentos e que não levam em consideração a distribuição e o equilíbrio do ônus e do bônus do processo de urbanização. Como, por exemplo, é o caso das áreas de urbanização específica. A gente sabe que a nossa área, o nosso território urbano, ele teve um aumento de 80%. Isso em um território que é 4 vezes o território de Belo Horizonte. A gente está falando de um território de quase 1.500 quilômetros quadrados, nos quais a gente tem quase 800 quilômetros quadrados de áreas urbanas. E o que isso significa? Isso significa que o poder público ele deve prover infraestrutura básica essencial nos 800 quilômetros quadrados. Da mesma forma, o cidadão ele precisa acessar água, esgoto, resíduos, coleta de resíduos sólidos, o transporte coletivo, ao equipamento de educação, de saúde, de lazer, a uma habitação digna em todo o território, da mesma forma. A gente não está falando só da área central. Então, esse é um grande desafio que o Juiz de Fora tem. E isso foi resultado de um processo extremamente participativo. Então, vejam bem, a forma como a gente faz essa participação cidadã, ela não é efetiva. Porque existe um problema que é de base. A gente sabe, a gente vive em um país super desigual, onde o acesso à educação, o acesso à cultura, a construção do pensamento crítico, ele é um privilégio, Então, esses processos participativos, eles são, por natureza, assimétricos. Então, é preciso entender e buscar uma forma de diminuir essas assimetrias, para que a gente tenha uma participação que seja efetiva. E isso tudo passa pela linguagem, isso tudo passa pela forma de abordar. E claro que passa pela garantia, também pelo papel do Estado, de garantir determinadas diretrizes que são inegociáveis e que elas são necessárias para que seja feita essa redistribuição da mais-valia. E por que eu estou falando isso? E aí, resgatando as áreas de urbanização específicas. Eu estou falando isso porque como é que é feita a provisão dos serviços básicos? Através da Receita Municipal. A gente tem um orçamento. E a gente tem um orçamento que é muito pequeno frente às necessidades da nossa população e às necessidades do nosso território, que é um território extremamente abrangente, diverso, A gente tem realidades muito distintas em cada um dos distritos que compõem o nosso município, ou seja, a conta é nossa, a conta é de todo mundo. Então, e é insuficiente o que o município arrecada para fazer essa provisão e garantir a qualidade de vida de todo mundo, de maneira igual, no território. Então, esse é um ponto muito importante, a gente aprimorar essa forma de escuta, e isso
passa pela linguagem, isso passa pela formação dos nossos cidadãos e cidadãs. Ou seja, isso passa pelas nossas crianças, né? Esse processo é um processo que precisa ser reinventado dentro das escolas. As crianças, elas precisam entender e começar a discutir que cidade que é essa. A gente tem, inclusive, vários jogos, né, de formação, de construção da cidade, onde o principal objetivo é você ser feliz na cidade. E isso traduz a nossa realidade, né? Qual que é o objetivo de todo mundo? É ser feliz nesse espaço, né? É viver bem. E aí a gente precisa começar a destrinchar o que é esse viver bem. Como que eu vivo bem? Eu vivo bem se eu moro a quilômetros e quilômetros do meu trabalho e eu não tenho um transporte coletivo de confiável, né? De segurança, de qualidade para fazer esse deslocamento? Eu vivo bem se eu moro numa casa onde eu não tenho revestimento, onde eu não tenho banheiro, eu não tenho água potável? Muitas vezes eu não tenho energia elétrica? Não se vive bem. Mas isso precisa ser dito, porque isso não é claro. E as pessoas precisam começar a entender como que, então, é possível construir esse viver bem na cidade, né, de forma coletiva. E isso tudo, né, que eu estou dizendo, né, essa mudança de abordagem de planejamento, essa mudança de paradigma, essa mudança de ferramentas, né, isso vai gerar um novo modelo, pode gerar um novo modelo de gestão urbana, né, que seja inovador, e que seja subsidiado por ferramentas que sejam efetivamente, que sejam eficazes e que garantam um monitoramento constante da cidade, por todos. Bom, e aí, isso tudo que eu estou colocando, né, como oportunidades, naturalmente são os nossos desafios, né? Então, acho que, de maneira mais conclusiva, a gente precisa realmente, para conseguir avançar, a gente precisa romper com a lógica de desenvolvimento que está estabelecida. E isso não é fácil. A gente precisa que o poder público ele assuma essa responsabilidade na mediação desse debate, né? A criação desse espaço de negociação, que é o que a gente vai fazer agora na cidade, com os PEUs, com a construção de um novo marco legal, ele precisa ser conduzido, né, através dessa dimensão política, que ela perpassa todo o processo também. Afinal, tudo é política. Se somos na cidade, somos políticos. Então, isso também passa pela desconstrução, né, desse senso da política muito vinculado a uma falência da figura do Estado, né, uma falência total. Então, o poder público ele precisa assumir o seu papel como indutor dessa transformação, para que a gente consiga estabelecer os espaços necessários para equilibrar esse processo, né? E a gente precisa fazer um trabalho estruturante, complexo, duradouro nas escolas, na formação dos nossos cidadãos e das nossas cidadãs, fortalecer os nossos espaços de controle social. Mas, e aí um novo desafio, né? A gente tem, eu não sei, mais de 30 conselhos, pelo menos, conselhos de direito. E a gente sabe que as representações e o desafio da participação passa por isso também. As representações, elas não são representativas.
Então, é preciso um olhar muito sensível e debruçado sobre o território, para identificar as lideranças e usar dessas lideranças, as verdadeiras lideranças do território, para que elas sejam porta-voz de uma mudança, de uma transformação. E elas contaminarem o ambiente, e elas envolverem mais pessoas e formarem novas lideranças. Porque só assim a gente vai conseguir ter uma representatividade que seja real, né? E também é preciso a gente romper um pouco a inércia e a prepotência institucional, né? De que é o Estado, né? Que é o único a determinar a partir dos dados, então, né, coletados, né, dessa ciência de dados, da inteligência, é o único que é capaz de tomar a decisão, e não, pelo contrário, ele é indutor, mas a transformação, ela deve vir do território. E é lá onde a gente precisa fazer o nosso trabalho, é no território. Então, encontrar esse equilíbrio e romper uma inércia também institucional para utilizar da inteligência de dados, né? A inteligência de dados, ela é uma potência, ela é uma obrigação, eu entendo que do Estado, né? De dar transparência na coleta e na disponibilização dos dados que são da cidade, né, eles não são do poder público, eles são da cidade. E esses dados, eles, uma vez instituídos, publicizados, ele faz parte desse processo de formação do cidadão e da cidadã. É só a partir dessa transparência que a gente vai conseguir dialogar com as pessoas. É só a partir do acesso à informação é que a gente vai conseguir formar cidadãos e cidadãs ativos, verdadeiros atores, agentes de transformação e responsáveis pela construção da cidade que a gente quer. Porque eu não tenho dúvidas de que o que todo mundo quer é uma cidade melhor, é uma cidade que não tem trânsito, é uma cidade que não tem seus rios poluídos pelo esgoto, é uma cidade onde todo mundo acessa água de qualidade, é uma cidade onde a gente não tem enchente. Todos querem isso, não só aquele cidadão comum, né, tão legítimo quanto aquele cidadão que empreende na cidade, todos querem. Então, eu acho que isso é central e isso deve nortear todo esse processo. Caso contrário, a gente não vai conseguir avançar na construção de uma cidade mais justa e uma cidade mais feliz. É isso. Obrigada. Obrigado, Letícia. Obrigado, Lívia. Então, a gente colocou diversos desafios, né? Tanto para o IAB quanto a instituição que se propõe a lutar por uma cidade melhor, né? Mas no sentido de que a gente tem que buscar mais a decifrar o que é cidade, ajudar a decifrar o que é cidade para a população de modo geral. E também eu acho que esse fato da gente ter que gerar uma nova forma de lidar com isso, né? Ajudar a cobrar do Estado uma cidade que a gente sempre tem lutado para que ela seja diferente. Bom, a gente vai abrir para as perguntas. A gente quer solicitar que as perguntas sejam assim, diretas, né? Para não
E eu queria já até adiantar perguntar duas coisas para você. Primeiro, tem a ver com a sua parte inicial, que você relatou, né, de que em 96 teve uma primeira tentativa de plano diretor, né, e que na verdade, apesar de dizerem que não foi participativa, ela foi, porque eu me lembro de ir num auditório lá do colégio jesuítas, né, com muita gente, né, e depois retirou-se da proposta com essa justificativa de não ter participação. E aí fico me perguntando, já te perguntei isso também, coloquei essa colocação lá quando a Luciene e a Beatriz tiveram, até que ponto o fato de não se avançar nessa mudança ou de permanecer as leis urbanísticas desde 86 não é uma maneira de se que determinado setor da construção civil possa fazer o que ele quer, porque se não tem legislação antiga, né? E a partir disso, entendeu? Utiliza-se a Câmara para atingir, se fazer alterações que deveria estar no plano diretor, né? Usa-se o subterfúgio de que está atrasada para incorporar uma série de questões que não atende a cidade, mas atende a certo setor. E segundo, quer dizer, complementando isso, quer dizer, eu tive ontem conversando sobre uma questão e descobri que parece que agora na Câmara estão sendo discutidos em torno de 20 projetos de lei de alterações, entendeu? Na lei de 9 mil, 10 mil, não sei quantos mil. Então, quer dizer, que cidade é essa que o plano diretor vai conseguir estabelecer diretrizes, entendeu? Como é que eu queria te perguntar mais ainda, como é que o plano regional, os PEUs vão se efetivar a partir desse monte de alterações que são colocadas pela Câmara? Assim, a legislação, ela ser defasada, né, ela é favorável a adoção de um método, né, de ocupação, uma forma de ocupação de produção das cidades que beneficia a determinados segmentos. E a gente sabe disso, as nossas leis hoje, né, todas essas modificações, e acho que todo mundo sabe disso, mas é bom reiterar, né, a legislação ela sofreu várias modificações depois de 86, continua sofrendo várias modificações, algumas pontuais promovidas pelo Poder Executivo e a grande maioria pela Casa Legislativa. E a gente sabe que essas leis, elas são leis encomendadas e são leis que têm nome e sobrenome, né? Então, realmente, assim, Juiz de Fora, e aí a mudança, né, de comportamento passa por isso, né? Porque se a gente a gente não vai conseguir realmente avançar nessa construção se ao final desse processo esse rito ele se continuar, né? Então, o que a gente precisa é do comprometimento e da responsabilidade dos nossos representantes, né? E aí eu estou falando da Casa Legislativa, do Poder Executivo. A gente precisa que esses representantes
eles se comprometam e pactuem também dessa construção. E uma coisa que é interessante, assim, é importante a gente destacar, que o nosso poder legislativo, ele é tão responsável pela gestão da cidade quanto o poder executivo, porque ele aprova o orçamento municipal. E ele aprova as prioridades que são dadas para cada ações, para cada ação, para cada setor, né? Para cada demanda. Então, a expansão urbana, ela gera um ônus enorme, que os nossos cofres públicos não pagam. Então, a responsabilidade hoje por optar, por investir em educação, saúde, moradia, em detrimento de transporte, infraestrutura básica, é uma responsabilidade também do Poder Legislativo. Então, isso precisa ser considerado quando essas leis são modificadas, porque essas leis são modificadas sem levar em consideração o impacto que isso gera, né, na intensificação de um ônus que a gente já não dá conta de pagar. Essa conta precisa ser feita. E esses representantes são responsáveis por essa conta. Então, eu acho que o que a gente precisa fazer, e aí é um grande desafio, claro, é conseguir pactuar com esses atores a construção dessa cidade. Isso precisa ser feito, isso é urgente. E uma outra pergunta você fez, Paulo, eu não sei se eu respondi as duas, porque você fez uma segunda. Não, tá bom. Tá, Tá com tempo. as duas atende. Antes de passar para a Gabriela, eu esqueci de falar no começo, queria agradecer a Ensine pelo apoio que tem dado aqui nas nossas conversas, e tem sido fantásticas, né? E espero que a gente consiga no futuro produzir mais e mais, né? São reflexões muito importantes, muito. Sim, com certeza também. Agradeço a Ensine, não só o IAB pelo convite, mas a Ensine por propiciar isso, né? Esse debate que é necessário. Pode falar, Gabriel. Tá sem som, Gabriel. Desculpa. Eu só queria complementar uma reflexão que a Lívia teve a partir da sua pergunta, Paulo, sobre essa questão, né, do executivo, das leis e dessas alterações, né? Porque não deixa de ser as pessoas que detêm conhecimento tirando vantagem, né? Assim, os profissionais que vão se beneficiar com isso, agentes, atores, indivíduos, né? Que investem na cidade em diversos aspectos, né? Sem essa responsabilidade, né? Eu acho que esse é um ponto que, às vezes, assim, nós como profissionais e de diversas áreas também, principalmente da construção civil, a gente se perde muito desse viés, né? Que é a gente ser responsável por aquilo, né? Que a gente está literalmente construindo, seja no âmbito arquitetônico, urbanístico, enfim. E assim, querendo ou não, existe essa intervenção, né, que pode acontecer por parte do executivo, mas ela também pode vir a partir de uma reflexão que seja assim válida, que seja algo que foi feito por um agente social, por alguém de dentro, né, assim, que tem realmente fundamentação, né, para alterar uma lei que está defasada, para alterar um artigo de um zoneamento que não faz sentido para aquela população, mas que é usada justamente por quem detém o conhecimento, não usa ele, né, em prol do benefício social, em prol de um bom desenvolvimento das cidades, né, então eu concordo muito com a Lívia quando ela fala que falta conhecimento, né, falta informação à população, assim, para que
ela realmente entenda o que está sendo discutido, né? O que vai acontecer nesse plano diretor, e essa participação, o que a gente vê muito nas assembleias, até nos que acontecem online, ou até mesmo dentro de bairros, são poucas pessoas que conseguem, né, assim, participar, e geralmente ainda são profissionais ou estudantes, então, assim, não ganha essa representatividade que precisa, né? E eu vejo muito assim que é um pouco frustrante, mas as saídas que a gente tem não é nada a curto prazo, né? Não é nada que a gente consiga, por meio de uma lei, por meio de algo assim que a gente já tem um conhecimento, né, de uma estrutura que vai dar certo. Ah, não, vamos fazer uma intervenção dessa forma, vamos construir a lei dessa forma que vai melhorar. A gente não tem essa certeza e assim, né, precisa ser feito é, essa reconstrução, né? Então, eu acho que isso é mais difícil ainda, né? Você chegar num ponto de que precisa haver uma mudança intensa, né, para que a gente possa continuar de uma maneira melhor, assim, eu acho que é bem complicado essa temática. Eu que estou Bom, aqui. a Denise Delgado colocou aqui o seguinte: fala com muita clareza da nossa realidade. Parabéns, querida Lívia. Muitas provocações para levarmos para esse processo de construção dos PEUs. Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Acrescentar alguma coisa? Eu ia dizer, assim, a partir da fala da Gabriela, né, assim, realmente se a gente quiser que esse esforço não seja em vão, é preciso recriar, né? É preciso inovar na nossa percepção, no nosso entendimento, né, nos mecanismos de gestão. E a gente está falando de um esforço que é um esforço de todos nós, por mais que ele pareça distante e um problema da CEPUR, né, que é a Secretaria de Planejamento, porque essa dificuldade, né, essa percepção, essa aproximação, essa articulação, essa intersetorialidade do planejamento, ela é tão fragmentada e é muito visível dentro do próprio poder público. Então, e por isso eu brinco, né, esse pode parecer que é um desafio só da CEPUR, né, mas isso implica todos. A gente está falando de um orçamento para a realização desse trabalho que é público, a gente está falando de um tempo onde servidores públicos vão ficar dedicados a esse trabalho, a gente está falando de um envolvimento, de uma mobilização que ela deve ser gigantesca, e mobilização social é algo que não é fácil fazer. Então, existe um esforço muito grande, né? E o esforço, sobretudo, em mostrar essa nova possibilidade, né? Essa oportunidade realmente, né? De adotar uma nova abordagem. Então, nós, né? E aí a nossa responsabilidade nesse processo, que somos lúcidos quanto ao impacto que isso tem, a gente tem uma responsabilidade ainda maior, né, de começar a difundir esse trabalho, de começar a dialogar e começar a traduzir tudo isso. Então, é nosso dever também. E aí, né, o IAB tem um papel fundamental nesse processo, enquanto representante, enquanto instituto dos arquitetos, né? E na prática, e no dia a dia,
no planejamento urbano, os arquitetos, eles são muito distantes desse processo, muito distantes. E isso foi uma coisa que eu percebi, e tudo isso, e aí, de novo, né, o nosso problema de formação, ele fica muito evidente, ele é evidenciado desse lugar, né? Quando você está no poder público, diante, né, ou à frente do órgão responsável pelo planejamento, pelo olhar à cidade, e você percebe que os pares, né, aqueles que teoricamente teriam formação que têm a formação mais próxima, né, desse pensar a cidade, dessas ferramentas que dominam muito mais essas ferramentas, se distanciam completamente. Não posso dizer completamente, tem vários que se envolvem no processo, né? Mas a grande maioria não participa. A grande maioria está envolvida com esse processo construtivo, né? Com esse papel do arquiteto dessa escala, né? Da escala do lote, né? E que não é menos ou mais, né? Que não é bom ou ruim, não, isso faz parte, né? Isso é da nossa profissão, é da nossa formação. Porém, existe, né, a função social, a nossa função social, que é tão imprescindível, que é tão necessária nesse processo de produção da cidade, e a gente está muito distante. E aí, só para não deixar de mencionar, por exemplo, de dar um exemplo que foge um pouco, não que não foge, mas que não tem uma escala tão holística como o planejamento como um todo, mas se a gente falar da habitação de interesse social, né? Quantos de nós estamos prestando assistência técnica gratuita, né? Em uma cidade onde a gente tem um déficit desatualizado, mas em 2007, que foi expressivo, e sobretudo em termos de inadequação habitacional, né, que era 60% pelo menos do déficit habitacional, quando foi estimado, ele se restringia à inadequação, ou seja, aquelas moradias que precisam de melhorias habitacionais. E quantos de nós estão dedicados a essa ação, né? E o poder público peca porque ele não conseguiu ainda acionar esses atores para compor esse grande escritório público, né? Ele foi constituído o escritório público, mas ele precisa de fôlego, ele precisa de mão de obra, precisa de gente pensando, prestando serviço gratuito, precisa de gente para ir no território, conhecer a casa, conhecer a demanda, conhecer a realidade, fazer levantamento, fazer estimativa de valor de obra. A gente precisa disso. O poder público, ele peca em não dizer que ele sozinho não vai dar conta. Ele não dá conta. Então, assim, a gente é um momento para nós, profissionais dessa cidade, um momento fundamental de refletir, e o IAB, eu acho que ele pode ser e deve ser central nessa discussão, na condução dessa discussão, para a gente começar a repensar a forma como a gente tem formado os nossos profissionais e como que a gente tem respondido, né, às demandas da cidade e como que a gente tem se responsabilizado pela produção dessa cidade. Então, fica também a minha reflexão muito voltada para nós, profissionais da arquitetura e do urbanismo. Mais alguém quer fazer alguma consideração, alguma fala? O Guilherme fez uma pergunta aqui na caixinha.
já que estamos, você está lendo aí, né? Já que Tô. estamos no contexto de Zona da Mata, como suas vertentes, Juiz de Fora é sempre utilizado pelos municípios da região como norte para se basear nas criações de suas ações, Uhum. ainda contextualizado a cada realidade ou não, né? Pensando em plano que pressupõe ações coordenadas que extrapolam o nosso território, como é essa relação, né? Pensando para além de JF nessa construção de suas influências. Olha, Seria essa mais é assim, eu diria que essa é uma discussão necessária, ela já é uma realidade, né? A gente fala sempre, Juiz de Fora é referência, Juiz de Fora, né, ocupa um papel central na região, é, a, uma ideia, né, de criação de região metropolitana, eu sei que isso é algo Uhum. que surgiu já há muitos anos e que não encontrou espaço, mas eu acho que esse momento é um momento oportuno para olhar esse território e legitimar, né, aquelas conexões que já existem, né, físicas e mais subjetivas, né, como, por exemplo, em Sarandira, as pessoas elas estão nas margens do nosso município e elas usam os serviços de saúde de Pequeri e outros. Então, para elas é mais fácil acessar Pequeri do que acessar Juiz de Fora. E a gente sabe que isso acontece porque a gente está falando de ocupações que não são muito acessíveis, a gente está falando de estradas, muitas vezes, de chão, né, com pouca infraestrutura, com transporte coletivo muito restrito, e pessoas que não têm carros e que dependem realmente do transporte coletivo para se deslocarem. Então, isso já acontece. Esse diálogo, ele já acontece. E esse é o momento de legitimar isso, de olhar para isso e planejar aquilo que deve ser, de fato, estimulado, né? Porque isso demanda infraestrutura, né? Não é tão simples assim. E principalmente que deve ser pactuado com esses municípios vizinhos, como o Juiz de Fora é referência para o Rio de Janeiro em assuntos de saúde. A gente recebe no nosso sistema público pacientes que se deslocam do Rio de Janeiro para usar os nossos equipamentos públicos. E isso, na pandemia, foi uma questão que ficou muito evidenciada, porque pela primeira vez foi necessário fazer a gestão disso. Né? E como fazer a gestão disso? Né? Em um momento onde a gente estava pensando em fechamento de fronteiras, porém, você, por direito, né, essas pessoas têm direito a acessar, você não pode negar o acesso a elas, a um equipamento, mas elas se deslocavam adoentadas do Rio de Janeiro para serem atendidas aqui. Então, isso requer, do ponto de vista da gestão, isso requer uma habilidade e um planejamento mesmo concreto que não é evidente. Então, isso é preciso, isso é necessário, e isso precisa começar a se materializar, porque na prática, eu digo se materializar, a se institucionalizar, porque na prática isso já acontece. E aí sim. colocar realmente o Juiz de Fora e potencializar essa referência para aqueles assuntos que realmente são as nossas grandes potências, né? A educação, realmente a saúde, né? A inovação. Então, também aproveitar dessa oportunidade de se consolidar enquanto centro, enquanto polo. Ou até, assim, auxiliar numa redistribuição, né? Porque da mesma forma que saem do Rio ou de outras pessoas que buscam em outras cidades pequenas, próximas do Juiz de Fora, um acesso à saúde, eu acho que as grandes cidades, elas trazem também uma problemática que gira em torno
visão de ter muita infraestrutura, só que você tem pouco acesso e equipamentos muito em situações precárias, né? Assim, super lotados, né? Áreas que não comportam, né? Que todas aquelas atividades, igual você comentou, Olivia, assim, a dimensão, né, do município é gigantesca. A gestão pública não dá conta, né? Assim, é uma realidade que a gente encara e entende que isso acontece, e assim, eu acho que pode haver até o fluxo inverso, né? Assim, o Juiz de Fora se consolidar em certos aspectos, mas também redistribuir, né, essa demanda para outros municípios que podem vir a se tornar também polos de outros tipos, e fazer um desenvolvimento, um planejamento mais regional, né? Sem dúvida, sem dúvida. É uma oportunidade regional mesmo, né, de consolidação da região, da Zona da Mata. Olá, gente, tudo bom? Lívia, eu queria te fazer uma pergunta. Nesses últimos anos em que a Cepur vem preparando essa contratação, né, e pensando nesses produtos que serão gerados nesse processo, vocês internamente, quais foram o que vocês vislumbraram em termos bem pragmáticos de potencialidade que esse processo e esses produtos podem trazer nesses termos que você falou, dessa mudança desse paradigma necessário? Então, se esse paradigma precisa ser modificado, o que esse momento específico, esse processo e esses produtos específicos podem trazer de mudança de paradigma? Assim, qual que foi a leitura interna, né, da Cepur nesse entendimento, assim? Olha, o processo de construção, né, desse estudo, ele começou em 2019, né, quando você estava lá ainda na, na então CEPLAG, né, e Subsecretaria de Planejamento do Território, logo quando o plano passou a vigorar, né, o plano diretor passa a vigorar em janeiro de 2019. E aí foi quando a gente se deparou com esse desafio de, bom, agora a gente tem um plano, a gente precisa implementar. Então, o que é esse plano, né? O que ele diz? E eu vou te dizer que isso foi um desafio muito grande internamente, porque eu assumi o planejamento urbano junto com a vigência do plano diretor, assumi em 2019. E eu sempre quis, e eu sempre provoquei a equipe no sentido de dizer o que realmente, ou onde a gente chegaria com esse plano diretor, né? Se afinal a gente estava diante da implementação, mas a gente ia implementar o quê? O que esse documento diz? Quais são os caminhos que ele traça? Né? Já que ele não é tão específico a ponto de determinar, né, de delimitar exatamente o que a gente vai fazer, mas ele é abrangente o suficiente para nos dar as possibilidades de capturar desse documento aqueles caminhos que a gestão quer levar adiante, e porque são caminhos que foram pactuados, né, com a sociedade. Então, esse acho que foi o primeiro desafio, e eu sempre notei uma dificuldade muito grande em perceber esse instrumento dessa forma mais abrangente, né? Porque a gente se encerra, né? O poder público, ele tem disso, ele consome, ele te absorve nos problemas diários e nos problemas que são pontuais. Então, você passa o dia apagando incêndio, você passa o dia correndo atrás dos problemas.
E muitas vezes isso é muito ruim para a equipe, porque ela não consegue se distanciar e perceber, né, a construção possível que está diante delas a partir dessas ferramentas. Então, eu acho que, em um primeiro momento, a construção dos PEUs, ela foi muito mais pragmática, né, no sentido de, tem uma previsão legal, o plano diretor fala que os PEUs eles precisam abordar tais e tais aspectos, então esse TR, esse termo de referência, ele vai traduzir exatamente essa diretriz que está sendo posta aqui, e ao longo da discussão, vamos ver onde que isso vai dar. Né? Então, a concepção original, né, desse termo de referência, ela foi feita nesse sentido, de forma pragmática, percebendo e com a clareza de que onde que a gente quer chegar com isso, porque a gente não quer só fazer um plano para ele virar mais um plano engavetado, a gente precisa de um resultado objetivo e concreto com esse plano, que é a revisão da legislação urbanística. Então, isso foi um componente que surge dentro dos PEUs que não estavam previstos. Então, eu acho que essa é a grande estratégia, vamos dizer assim, que foi adotada para que a gente, ao final, a gente tenha algo realmente concreto e transformador. Mas a aposta, Gustavo, e aí depois, a gente construiu esse TR, a gente teve pandemia, a gente não teve uma determinação ou uma prioridade do governo para destinar orçamento para a realização desse trabalho à época, e aí a gente teve a pandemia, depois um segundo ano de pandemia, mudança de governo. Nessa mudança de governo eu fui para em casa, né? A Fabíola deu continuidade a esse trabalho, que reflete basicamente esse trabalho começado lá em 2019. Retomando esse processo, né, o processo já amadurecido, já era um edital que já tinha sido publicado 2 vezes, e ele foi impugnado, mas os ajustes, eles não diziam respeito à essência do documento, e sim ao arranjo do edital, do próprio edital. Então, eu peguei depois esse trabalho já maduro, a partir de um outro olhar, uma outra visão de uma equipe, mas que percebeu também nessa oportunidade a necessidade da gente adotar como estratégia uma revisão ampla e global e uma pactuação desse processo, que então é participativo do início ao fim, desses novos parâmetros, desses novos arranjos que dizem respeito à escala do território, à escala do lote. E aí a minha visão sobre isso, tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês é a minha visão, é a minha aposta, é como eu percebo esse trabalho. Agora, se isso vai ser levado, efetivado dessa forma, eu não sei. E depende muito do envolvimento da sociedade. Então, eu acho que hoje a base é uma base que garante a previsão do plano diretor, garante essa discussão necessária para refazer todo o arcabouço legal urbano da cidade, porém o sucesso disso depende da gente, depende, né, do comprometimento dos agentes envolvidos, e existe uma aposta hoje, né? Aposto na possibilidade que esse trabalho tem de realmente fazer essa discussão necessária, provocativa. Eu acho que dá para ser mais um trabalho. Mas eu espero que não seja só mais um trabalho. Eu espero que realmente ele provoque, eu espero que realmente ele tire do lugar comum para a criação de um senso comum pactuado, e que a gente consiga, a partir desse processo, criar as bases e bases sólidas para que o controle social, para que o controle dessa pactuação daquilo, dessa visão de cidade que for pactuada, ele seja garantido. E ele seja cobrado por cada um
e cada uma, que aqui reside, que trabalha, enfim, que é responsável pela cidade que nós temos. Não sei se eu respondi exatamente porque você fez uma pergunta mais abstrata, então a minha resposta ela foi mais abstrata em termos, você disse que pragmáticos, eu vou dizer, não há as palavras que eu estou usando hoje, né? Inovação, uma nova abordagem, um novo paradigma, uma nova agenda urbana, isso não está expresso no TR. Isso depende da construção coletiva. Isso vai depender da condução. Isso vai depender da gestão, que vai estar à frente desse trabalho. Obrigado. Imagina. Mais alguma pergunta? Bom, então, creio que a gente pode encerrar por aqui. Agradecendo muito a Lívia, agradecendo muito a presença de todos que participaram aqui. Ressaltar que agosto o IAB faz aniversário, 25 anos, e temos uma agenda boa, meio surpreendente, para dizer a verdade, né? Nós estamos conseguindo trazer aqui para Juiz de Fora a arquiteta paraguaia Glória Cabral, que foi sócia do Solano Benítez, e tem um prêmio de Leão de Ouro da Bienal de Veneza, em 2016. Ela fez uma palestra presencial no auditório da reitoria, e junto com ela veio uma arquiteta que é uma das organizadoras do coletivo Arquitetas, que ela faz um levantamento de arquitetas da América Latina junto com a produção dessas arquitetas. Tá? Então, está aqui no dia 17 de agosto, e no dia 25 vai ter a comemoração oficial, né, dos 25 anos, que vai ser lá no auditório do MAN, às 19 horas. A gente vai prestar algumas homenagens, tanto a alguns representantes dos fundadores do IAB, quanto aos ex-presidentes, e vamos ter uma palestra do Carlos Alberto Maciel, que vem de Belo Horizonte para nos brindar com a palestra aqui. Então, muito obrigado novamente a você, Lívia, demais. Obrigada a vocês, um prazer. Por aí. Combinado. Tá? Um abraço para todas e todos, e a gente se vê por aí. Um abraço, obrigada, Lívia. Obrigada a vocês, gente. Boa noite, tchau. Boa noite. Tchau.